Olá, bom dia mais uma vez. Como eu havia prometido no vídeo anterior, falei sobre os pilares do sistema religioso, que faz com que pessoas eles utilizam para que pessoas venham a ficar a colaborar com esse sistema. E entre os sistemas eu falei que ia falar sobre cada um pouco, quero que o vídeo seja bem curto para que pessoas possam assistirem. Então o primeiro pilar é justamente o medo, como eu havia falado. No que se refere ao medo, fiz uma divisão didática em 3 pontos bastante comum para a nossa realidade. O primeiro medo que é implantado pelo sistema religioso é o medo do diabo. O medo é muito usado para coagir as pessoas. É muito comum nos dias de hoje ouvir pregação onde fala-se muito sobre o Satanás, muito sobre o diabo. A igreja que se retirar o diabo dos cultos, o culto fica vazio, porque a mensagem da igreja só gira em torno de Satanás, do diabo, do inimigo de nossas almas. É isso aí que existe. Tais instituições religiosas emitem a mensagem de que o diabo é muito perigoso. Dá até a entender que ele, de certa forma, tem poder, ele tem poderes, é muito semelhante a Deus. É tão poderoso quanto Deus. Certo? Dá a entender que ele é onipresente, é onisciente, é onipotente. Então, eles pregam um diabo super poderoso, e que só é vencido por Jesus na prorrogação do segundo tempo, no último segundo do jogo. Então, costuma atribuir ao diabo a culpa de tudo que é ruim, que acontece. Sem contar, sem falar e sem lembrar que temos nós o livre-arbítrio. Então, nem tudo é obra do diabo, tem coisa que é obra do próprio homem, do homem da corrupção da carne, do homem que é corruptível. Então, costuma atribuir tudo a Satanás. Em cenários como essa, não é difícil assistir espetáculo de pessoas que são possessas e ali o pastor bota a mão ali, a pessoa cai e o pastor vai fazer uma entrevista com o diabo. Quem é você? É o nome. É que você está aqui, vem fazer o quê? E é aquele diabo, supostamente diabo, que está naquela pessoa, vai dizer que está querendo matar, destruir. E aí fala, olha, vejam, o diabo vem para matar, roubar e destruir. Quando isso tem na palavra de Deus tem. A palavra de Deus diz que quem vem para matar, roubar e destruir é justamente os pastores que enganam as pessoas, matam a fé das pessoas, roubam o que elas têm e destroem a fé daquelas pessoas também. Então, nesse texto, fala justamente dos falsos pastores que vêm fazer tudo isso aí. Então, cria-se uma corrente de libertação, uma campanha na sexta-feira, limitando Deus ao dia da semana, como se ele tivesse um dia para atender. Então, hoje é sexta-feira da libertação, do desencapetamento, sexta-feira. Então, quer dizer que Jesus nem age segunda, aliás, nem domingo, nem segunda, nem terça, nem quarta, nem quinta, só na sexta e nem no sábado. Então, ele tem um dia marcado para fazer essa libertação, certo? Então, é comum você ver essas campanhas aí. Então, 1 João 4,18 fala o seguinte: o perfeito amor lança fora o medo. Então, nós estamos fora do medo, nós não temos que sentir medo de nada. Lá em 1 João 5,18 diz ainda, o que de Deus é gerado, conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. A pessoa que é salva em Cristo Jesus, a pessoa que tem convicção da sua salvação, não é tocado pelo inimigo. Lá em Romanos 16,20 diz assim, e o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então Deus, Jesus, já eliminou Satanás da vida de quem é crente, quem está debaixo da graça do Senhor Deus. Então, o segundo medo é o medo de ir para o inferno. É o segundo medo usado por muitos. Alguns segmentos evangélicos preferem causar medo,
das pessoas com a finalidade de reter os fiéis na igreja, apregoando que a pessoa tem que ficar ali, senão vai para o inferno. Alegando que se fizer aquilo outro errado, ele vai logo para o inferno. Como que Deus não fosse misericordioso para perdoar. Certo? A volta de Jesus é usado como um artifício por causa do desespero das pessoas, para que se arrependam e passem a frequentar os cultos. Então o pastor diz: irmão, se você fizer isso, aquilo, você irá para o inferno. A pessoa não faz as coisas porque é salvo ou é santo, mas faz com medo de ir para o inferno. Certo? Lá em Colossenses 2, 20 e 23, que é bem rapidinho, o vídeo não ficar muito grande, diz assim: depois estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, porque vós carregam ainda de ordenança, não se viveis como se viveis no mundo, tais como não toques, não proves e não manuseis, as quais coisas todas parecem pelo uso, segundo o preceito da doutrina dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e a disciplina do corpo, não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Existem regras que não é espiritual, não tem nada a ver com mandamentos de Deus para nossas vidas, mandamentos de Cristo Jesus para o nosso caminhar, mas tem mais a ver com doutrinas humanas, que não tem nada com o lado espiritual, certo? Ninguém deixa de fazer alguma coisa ou não, ou por medo de ir para o inferno, certo? Mas que deixe por amor a Cristo Jesus, por gratidão pelo grande sacrifício que ele fez por nós, certo? O terceiro medo, que é muito comum, creio que todos já ouviram falar desse terceiro medo, é o medo do devorador. Ixi, esse medo é o medo pelo qual muitos pastores se utilizam dele para que pessoas tragam dinheiro, tragam rendimentos para suas igrejas, certo? E esse medo é muito clássico, né? Principalmente quando eles usam aquele famoso Malaquias 3, 10 a 12, né? E nos 3:11 diz: e por causa de vós repreendei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Isso é o discurso mais usado nas igrejas, o devorador, como uma forma de persuadir as pessoas, de chantagear, eu digo até chantagear as pessoas para que elas tragam dinheiro para certos pastores. E quando eles falam isso, a pessoa começa a dar o dízimo, oferta, sei lá, mas é voltado para o dízimo, dá o dízimo, não porque são grata a Deus, a igreja do Senhor precisa de mantimento, não, eles ficam com medo, porque diz que se você não der o dízimo, certo? Então o devorador, ele vai consumir suas finanças, ele vai queimar um eletrodoméstico, ele vai esvaziar sua despensa, ele vai fazer com que pessoas percam o emprego, então tem que dizimar. Então elas vão dizimar por isso, contrariando o que diz a própria palavra, que diz que você deve ofertar com alegria, conforme você propõe no seu coração. Então as pessoas são coagidas com medo devorador e entregam o seu dízimo. Essa motivação é completamente errada. O que deve motivar alguém a dizimar é justamente o amor e a gratidão, e não o medo. Então, esse aqui é o segundo ponto, é o pilar, primeiro pilar que sustenta o sistema religioso na atualidade. É o medo, né? O medo. Vem o terceiro, que é a culpa. Depois falaremos no próximo vídeo. O segundo, que é a culpa. E o terceiro, que é a ambição. Então, falamos sobre o medo, depois, posteriormente, iremos falar sobre a culpa e depois sobre a ambição,
que são as três formas que o sistema religioso entende para angariar verbas, para iludir pessoas e fazer com que elas vivam aí muitas vezes fora da verdade do Evangelho. Então fique na presença de Deus. Agradeço a quem assistiu esse vídeo, compartilhe, dê uma curtida também, né, se possível, e que possa divulgar esse canal para que mais pessoas possam ouvir a verdade genuína. E também, amados, que venham a se congregar somente no nome de Jesus. Vamos nos libertar do sistema religioso.